Você acredita que a sua casa é o seu santuário? O lugar onde você tranca a porta e o mundo lá fora com todos os seus perigos desaparece? Imagina no conforto do teu quarto, prestes a dormir, quando de repente mãos invisíveis, frias e fortes agarram o teu pescoço. E isso não é um pesadelo, né? Você está sendo arrastado para fora da tua cama, pelo corredor, escada acima, enquanto sua família grita e puxa seus pés tentando te salvar de uma força invisível, de nada, de alguém que ninguém vê, mas que todos sentem. Isso aí que eu tô falando não é um filme, isso aconteceu com Diane Pritchard, na casa número 30, na East Drive. Hoje a gente vai entrar no caso poltergeist mais violento da Europa. Prepara o chá ou algo mais forte, porque a história do monge negro de Pontefract vai te fazer repensar se você está realmente sozinho nesse exato momento. Estamos em agosto de 1966, o lugar é Pontefract, né, uma cidadezinha histórica de West Yorkshire, né, Inglaterra. Sabe aquele lugar pacato, onde todo mundo conhece todo mundo e a fofoca corre solta na saída da missa, da igreja, enfim, era exatamente assim, né? Então, a família Pritchard era o retrato da normalidade. A gente tem Joe, que era o pai, né, um sujeito prático e cético, a mãe era Jean, né, super protetora e carinhosa, os dois filhos adolescentes, Philip, de 15 anos, e Diane de 12. Né? Então, eles tinham acabado de se mudar para a casa dos sonhos na rua East Drive, número 30. Né? Era um feriado bancário, aquele clima de descanso, e Jim e Joe decidiram fazer uma viagem curta, deixando as crianças sob os cuidados da avó, Sarah Scholes. Né? Tudo normal, tudo certo, coisa de família. Para você que está me assistindo, que tem filho, você sabe, às vezes nós pais, a gente deixa os filhos com a nossa avó, com o irmão, para poder dar uma saidinha merecida, né? Mas, gente, logo na primeira noite sem os pais, a avó Sara sentiu algo estranho, né? Uma brisa gelada onde não havia janela. E então, o pó. Não era poeira de sujeira, era um pó branco, fino, parecia giz triturado, né? Ele começou a cair do teto, cobrindo a sala de estar. Então a avó limpava e segundos depois lá estava o pó de novo, né? Então Philip, o filho mais velho, acabou achando aquilo bizarro, né? Mas tentou racionalizar. Deve ser isolamento do teto, vó, né? Tentou dar aquela aliviada, né? Mas mal eles sabiam que aquele pó era só o cartão de visitas e o que estava naquela casa não queria ser ignorado. E diferentemente da maioria das histórias de fantasma que a gente ouve, essa entidade não queria apenas assustar, ela queria machucar. Quando Joe e Jim voltaram de viagem, encontraram a avó Sarah apavorada e a casa numa bagunça inexplicável, né? Joe, sendo aquele homem durão dos anos 60, achou que fosse brincadeira das crianças ou algum problema estrutural, né? Mas não demorou para ele engolir o ceticismo com força, né? As coisas começaram a escalar rápido, né? E quando eu digo rápido, eu falo em questão de dias mesmo, porque primeiro, poças de água apareciam do nada no chão da cozinha, água gelada, às vezes uma espuma verde estranha borbulhava, né, das torneiras ou aparecia ali nos tapetes. Né? Isso aí já era um fato para a pessoa sair correndo, né? Mas vamos continuar. Né? O hóspede invisível, que a família, numa tentativa nervosa de lidar com o medo, apelidou de Fred, começou a ficar agressivo. Né? Imagina você tomar café e o açucareiro levitar e espatifar na parede, ou as plantas serem arrancadas dos vasos e jogadas na escada. Isso virou rotina para os Pritchard. Né? Então, eles tentaram padres, médiums, nada funcionava e o tal do Fred, né, parecia se divertir com o caos. Né? Então, eles tinham uma predileção por desligar a eletricidade na casa nos momentos mais tensos. Né? Então, quando o negócio estava ficando feio, o Fred, né, desligava a energia. Então, presta atenção nisso. A maioria dos casos de poltergeist foca em bater porta, esconder chave. Mas o Fred não. O Fred, ele era físico, né? Teve um dia em que Joe e Jim estavam na sala e viram com os próprios olhos o relógio do pêndulo pesado, daqueles antigos de madeira maciça, flutuar e ser arremessado no corredor. Mas o alvo principal, infelizmente, era Diane, né? Lembra que eu falei que documentários de terror focam em mulheres jovens, né? Infelizmente, a gente vê muito isso. A teoria parapsicológica diz que adolescentes em puberdade podem alimentar poltergeists com energia emocional. Né? Se isso for verdade, o Fred estava fazendo um banquete com medo de
de Diane. É interessante focar um pouco nisso, porque eu, como doutor e pesquisador, embora tenha um pé muito forte na ciência, eu já vi diversos casos paranormais estranhos, coisas que a ciência não explica, né? Coisas em que eu encontrei respostas na religião, né? Mas você vê que muitas vezes fenômenos como esse acontecem em várias casas. É curioso o quanto a gente vê casos malignos ou demoníacos em casas próximas à nossa, né? Então, às vezes tem uma igreja aqui perto da minha casa, aqui do lado, que às vezes eu tô com a minha esposa aqui e a gente ouve gritos de uma pessoa possuída, ela é meio louca. Quero trazer um vídeo só sobre isso no momento depois. Mas voltando para o caso do Monge Negro, esse do vídeo de agora, eu tenho um programa paranormal que eu gosto muito, que é o Atividade Paranormal, né, que é do Nick e da Katrina. Esses dois investigadores paranormais, eles foram fazer uma visita a essa casa que eu estou falando agora. Então, foi um dos episódios mais assustadores que eu assisti em quesitos paranormais. Então, isso que eu estou falando aqui do relógio ser levitado e jogado, na própria investigação deles aconteceu isso. Então é uma coisa que eu te recomendo. Se você gostou desse vídeo da história do Monge Negro, dá uma olhada nesse episódio. Mas vamos por parte. O ápice do terror e o motivo pelo qual esse caso é estudado até hoje aconteceu uma noite em que Diane, né, exausta já, foi para o quarto e de repente a luz do corredor apaga e se ouve um grito estridente. Jane e Joe, né, correm para o pé da escada e veem uma cena que nem o pai deveria ver, né? Diane estava sendo puxada da cama, mas não pelos pés. Mãos invisíveis agarraram o pescoço dela e a menina estava sendo estrangulada com marcas de dedos vermelhos aparecendo na pele em tempo real, né? Então ela foi arrastada para fora do quarto, flutuando sobre os degraus da escada. Então Joe, desesperado, agarrou as pernas da filha, puxando ela de volta, né? Uma espécie de cabo de guerra com uma força demoníaca. Eles conseguiram salvar ela naquela noite, mas as marcas no pescoço ficaram por dias, né? E o trauma, esse aí não saiu não, né? Então, Fred não era um fantasma brincalhão. Fred era algo maligno e era um predador. Você pode imaginar o ciclo que isso virou, né? A vizinhança inteira sabia, a polícia foi chamada várias vezes. Mas o que um policial pode fazer contra um fantasma? Prender o ar, sair correndo, mandar para a cadeia, né? Então, investigadores paranormais começaram a frequentar a casa. É aqui que entra a parte histórica que dá um nó na cabeça da gente. Um historiador local e pesquisador amador chamado Tom Cunniff decidiu investigar o passado daquela terra, e a casa ficava perto de um antigo patíbulo, né, onde criminosos eram enforcados. Então, Cunniff descobriu que no século XVI, durante o reinado de Henrique VIII, havia um monge cluníaco na região. Esse monge foi condenado à morte por estuprar e assassinar crianças, né? É uma menina jovem, na verdade, né, que foi pego. Então ele foi enforcado exatamente na área onde a casa dos Pritchard foi construída séculos depois. Então isso explica muita coisa, né? A obsessão pela Diane, a violência, as marcas no pescoço como uma corda ou estrangulamento, a figura que alguns vizinhos e a própria família relataram ver de relance era uma sombra alta vestida com um manto de preto, né? Daí que veio o nome O Monge Negro de Pontefract. Mas assim, vamos fazer um pouco o advogado do diabo aqui, né? Os céticos, é claro, caíram matando, diziam que Diane e Philip estavam forjando tudo para chamar a atenção, que o pó de giz era colocado por eles, que a poça de água era um gelo derretido que se espalhava, né? É uma teoria, existem teorias válidas sobre isso, sempre é, né? Então, adolescentes podem ser complicados, sim, mas as marcas no pescoço, o relógio do pêndulo voando na frente dos pais, a avó aterrorizada, acho difícil ser uma elaboração complexa para duas crianças manterem por anos sem serem pegas, né? E outra, por que se automutilar dessa forma? O medo nos olhos de Jean, a mãe, nas entrevistas da época, não parecia atuação, cara. Eu realmente, como periodicamente eu digo aqui no canal, eu já vi vários casos de possessão e de manifestações malignas. Então, eu realmente acredito que isso aconteceu, né? Realmente. Mas o que aconteceu depois, né? Bom, incrivelmente, os Pritchards continuaram morando lá por anos. Eles não tinham dinheiro para se mudar, né? E de certa forma se acostumaram com o Fred, né? Então, eventualmente, a atividade ela foi diminuindo. Eles se mudaram
e a vida seguiu, né? Mas a casa continua lá. Hoje, a East Drive, número 30, é propriedade de um produtor de cinema chamado Bill Bungay, né? Ele fez um filme sobre o caso, né? Esse filme você encontra na internet, é Quando as Luzes se Apagam, né? A casa ela não foi reformada, ela mantém a mesma decoração dos anos 60, 70 de propósito. E adivinha? Você pode alugar para passar a noite lá. Que coisa boa, né? Existem filas de espera enormes, grupos de caças-fantasmas vão lá toda semana e os relatos continuam, né? Pessoas sendo empurradas na escada, celulares param de funcionar e a sensação constante de estar sendo observado, né? Então, o monge parece que nunca foi embora, ele só estava esperando ali uma plateia melhor para ele, né? E aqui que fica a minha pergunta, né? É, para você que está me assistindo agora, o terror é algo que fica impregnado nas paredes, né? Como uma mancha de umidade, repetindo a história para sempre, né? Ou será que nós, ao visitarmos esses lugares, alimentamos essas entidades com o nosso próprio medo? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Será que não é dado muito cartaz para esse tipo de atuação, né? Porque espíritos, principalmente demoníacos, eles gostam disso, né? Mas se você tivesse a chave número 30 da Ash Drive agora na tua mão, você teria coragem de girar a maçaneta? Me conta aqui nos comentários qual foi a coisa mais inexplicável que aconteceu na tua casa, né? Eu te garanto, eu leio todos e eu pretendo começar a fazer vídeos aqui no canal sobre as histórias de você que está me assistindo. Então, muito obrigado por me assistir até aqui. Não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal. Te encontro na próxima. Um forte abraço e valeu!